Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na aula 9. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Microsoft Forms, tá certo? Nós vamos mostrar o conceito de formulário e questionário e vamos mostrar os vários tipos de questões e o que é possível se fazer com o Forms. Bom, para entrar no Forms, você tem que entrar num navegador, pode ser o Chrome, pode ser o próprio navegador da Microsoft, e você colocar o endereço forms.office.com. Uma vez que você colocou o endereço forms.office.com, você vai cair nessa tela aqui. E você olhar no canto superior direito, você vai ver que tem um botãozinho lá para você entrar. Se você quiser também, você pode ver uma pequena introdução sobre o que é possível fazer com o Forms. Para entrar no Forms, é da mesma forma que você entra no nosso Teams, você coloca seu e-mail e depois a senha, né, a página que vem subsequente. Muito bem, essa é a cara do Forms, tá certo? Tem uma área de meus formulários, uma área de formulários que estão compartilhados comigo e formulários que eu estou usando em grupos. Pois podemos ver isso. Hoje vamos focar em como criar um formulário. Ele tem duas opções, se vocês verem aí: um novo formulário ou um novo questionário. Lembrando sempre que vocês têm que entrar no forms.office.com. Eu sempre recomendo que vocês façam todos os formulários ou todos os questionários que vocês quiserem dentro do browser. Não façam dentro do Teams. Há muito problema, é muito mais fácil você gerenciar as coisas dentro do Forms. Então, as duas opções são novo questionário e novo formulário. O novo questionário tem esse A maisinho aí. Esse A maisinho quer dizer que você poderá trabalhar com notas, ou com autocorreção, ou um misto dos dois. O novo formulário é mais fácil de você utilizar, tá? Isso é muito importante vocês saberem. Deixa eu voltar até um slide, falar. Novo formulário e novo questionário. Vou frisar bem isso. Se você quiser usar autocorreção, né, ou oferecer pontos para as tarefas dos alunos, você deve usar um novo questionário. O novo formulário você vai usar quando quer fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa, por exemplo, para um trabalho de graduação, uma pesquisa, por exemplo, para um artigo, aí você usa o formulário, porque não tem pontos, tá certo? Então, quando você quer associar pontos às questões, sempre use um novo questionário. Então, eu já fui direto para o novo questionário, até porque eu acho que é a ferramenta que nós, professores, vamos usar mais neste primeiro momento de aulas online. Então, vejam bem, tem várias informações nessa tela. Primeiro, você pode criar um tema para o seu questionário, ou seja, um fundo colorido, tá certo? O fundo do próprio Instituto Federal. Então, você clica aí no botãozinho tema e escolhe o fundo do seu questionário. Logo depois, você tem que colocar um título neste questionário, né? O título vai identificar o questionário não só para você, mas também para o próprio Forms, tá? E aí, uma vez colocado o título, você vai clicar no botão adicionar novo, tá? Questionário. Muito bem. Aqui é a tela que vem logo depois, onde eu já criei o nosso questionário, aula 9, questionário teste, né? E eu coloquei também um subtítulo. Esta é uma experiência sobrenatural com o Forms da Microsoft. Então, nunca se esqueçam de colocar, tá? O questionário e, se você quiser também, colocar um subtítulo. Não é obrigatório o subtítulo, o nome sim. No cantinho ali, logo depois do título, você vê que tem uma paisagem. Se você clicar ali, você pode adicionar uma figura, algo que represente, tá, o seu questionário, né? Questionário sobre história, geografia, né, filosofia. Então, você pode colocar qualquer imagem. E também você vai ver que essa figurinha de paisagem aparece nas questões também. Então, você pode inserir figuras nas questões também. Logo após colocar o título, você vai se deparar com esta barra abaixo, onde tem a seta aí. Essa barra é a barra que vai oferecer para você vários tipos de questões, tá? A primeira opção lá que você vai ver é a mais usada, a mais comum,
que é a pergunta com múltiplas alternativas. Então, você vai colocar a pergunta, você, depois que tiver várias perguntas, você pode usar esse botão para cima e para baixo para reordenar a ordem das perguntas. Então, aqui você vai colocar a pergunta, aqui você vai colocar as várias opções. Se você precisar adicionar mais opções, você vai usar esse botãozinho mais. Aqui você vai determinar quantos pontos vale aquela questão. E aqui vai uma dica, tá? O Microsoft Forms, ele não consegue colocar meio ponto. Então, uma técnica que eu usava era sempre pôr uma questão, por exemplo, principalmente nas dissertativas, que nós vamos ver depois, valendo 2. Aí eu poderia dar um ponto, né? Como se fosse meio ponto. Aqui é se as alternativas que você ofereceu aqui vai ter mais de uma resposta. Então, eu posso pôr assim, quais são os 3 elementos mais importantes de alguma coisa? Então, eu posso ter que aqui eu tenho 3 respostas certas, o aluno só vai receber os pontos que você determinar se ele clicar nas 3. Então, várias respostas em vez de uma resposta única. Aqui, se a questão é obrigatória ou não. Se você colocar como obrigatória, o formulário não vai ser enviado para você para a correção, enquanto todas as respostas obrigatórias não tiverem resposta. E aqui, nesses 3 pontinhos, você pode colocar uma série de outras opções que a gente vai ver aqui mais para frente. Tudo bem? Então, aqui temos aqui nos 3 pontinhos, clicando, né? Você pode fazer algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, você pode ordenar as opções aleatoriamente, tá certo? O que é? Então, ele vai trocando as opções, cada aluno que entra, ele vai alterando as opções. Eu posso colocar também um menu chamado suspenso, onde eu coloco a pergunta, né? E o aluno, em vez de ter várias opções, ele vai clicar nessa setinha aqui e as respostas vão aparecer no menu suspenso e ele vai selecionar a resposta. Eu não recomendo usar isso, os alunos não gostaram muito. Eu acho que aquela forma tradicional é mais bacana, tá? Então, aqui ele seleciona a resposta. Eu posso usar a matemática também, posso criar fórmulas, etc., e colocar respostas para a equação. Posso colocar uma equação, por exemplo, x2² igual a 4, tá? E ele já dá a resposta aqui para você e ele já faz a autocorreção. É muito bacana. Pessoal de física, pessoal de matemática, pode usar essa característica. Então, você coloca a pergunta aqui, coloca a equação logo abaixo e faz essa brincadeira. E eu também posso adicionar o que a gente chama de subtítulo. Então, eu faço a pergunta, né? A pergunta lá, e aqui eu posso pôr, escolha apenas uma, escolha 2, né? Ou essa pergunta tem múltiplas respostas. Então, eu posso colocar um subtítulo, isso fica muito legal. Eu uso sempre subtítulo nas minhas questões, tá? Bom, uma coisa também interessante no Teams é que eu tenho opções para ramificar. O que é a ramificação? É como se fosse um se então. Se você respondeu essa pergunta, vai para tal lugar. Se você respondeu de outra forma, vai para tal lugar. Se vocês quiserem fazer um questionário mais complexo, você pode usar essas opções de ramificação. Por exemplo, da pergunta 1, se ele acertou, por exemplo, ele pode ir para o fim do formulário. Se ele errou, ele pode ir para a segunda pergunta. E assim por diante. Então, eu posso fazer várias opções de ramificação. Aqui, no caso, eu vou selecionar, né? Vai abrir sempre a caixinha e eu vou selecionar. Se ele responder essa pergunta, ele vai para o fim do formulário, tá certo? Só não posso deixar as duas questões com o mesmo sentido, né? A mesma direção. Bom, outra coisa que nós podemos fazer também é inserir perguntas dissertativas, onde o aluno vai ter que, né, digitar a resposta. Eu posso ter uma pergunta com resposta curta ou uma pergunta com resposta longa. Se eu tiver uma pergunta com resposta longa, se eu tiver uma pergunta com resposta longa, eu tenho que acionar esse botãozinho aí, resposta longa. Ele vai abrir um campo maior. Lembrando que as questões desse tipo, elas deverão ser corrigidas. Então, você vai ter que depois entrar num segundo vídeo que nós vamos fazer, né, de como passar
essa atividade para o aluno e corrigi-la, você vai ter que entrar e corrigir um por um, tá ok? Então, ele não vai devolver para o aluno este formulário enquanto você não o corrigir, tá certo? Depois tem algumas perguntas que eu não usei muito, tá? Essa pergunta você coloca uma espécie de pergunta, um subtítulo e dá o grau de concordância, né? Pode ser vários símbolos, você pode escolher quantos níveis de concordância, então o cara pode pôr 5 estrelas, 4 estrelas, aí vai da criatividade do professor. Aqui outra que eu não utilizei, mas talvez seja interessante para os professores de história. Sei que ninguém mais pergunta a data das coisas, né? Tudo tem um contexto, né? Não é para ficar naquela decoreba de data, mas se você fizer uma pergunta, a pessoa tem que entrar com a data para dar a resposta correta. Então, ela vai digitar dia, mês e ano, e aí seria a resposta correta à pergunta formulada. Este aqui eu usei bastante, né? É muito interessante. Você coloca a pergunta e estabelece uma hierarquia entre as opções. Então, você vai definir qual ordem aleatória que você quer, certo? Né? Como resposta. E aí você põe a ordem correta. Uma vez que você põe a ordem correta, ele vai embaralhar sempre em ordem aleatória para os alunos. Então, você pode colocar quantas opções você quiser aí, né? Por exemplo, sei lá, uma escala qualquer, né, que você tem, por exemplo, você quer pensar assim, casa, depois quarto, depois cama. Então, aí tem uma certa hierarquia, né? Então, casa maior, quarto e cama. E aí você pode estabelecer essas hierarquias, é muito útil. Outra coisa que você pode fazer, mas eu não recomendo de forma nenhuma, se vocês quiserem, vocês fazem a atribuição de formulários por aquela outra aula que eu dei anterior, é o seguinte: você pode colocar que a pessoa que está respondendo adicione um arquivo à tarefa. Eu recomendo vocês trabalharem assim. Toda vez que tiver que adicionar arquivos às tarefas, vocês façam o seguinte: vocês colocam como tarefa, como se fosse a aula 8, ok? E não usem essa função. Todos os professores que usaram essa função deu muito problema. Então, eu não recomendo, tá, que vocês utilizem esta função. Outros tipos de perguntas que nós temos, essa pergunta, por exemplo, que é uma escala, né? Uma escala que a gente chama uma escala de diferencial semântico, uma escala de Likert, aí tem vários nomes. Você pode colocar as instruções, né? Por exemplo, as instruções podem ser assertivas e as opções gosto muito, gosto pouco, né? Gosto de montão, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. E aí você pode estabelecer como ele poderia responder. Isso é mais utilizado em formulários do que questionários, eu acho. Mas os professores podem ser criativos e utilizar esta ferramenta também. Tá? Esse é outro tipo de pergunta que também é uma escala de diferencial semântico que já vem montado para vocês, né? Ele já vem até a perguntinha lá. Qual é a probabilidade de você nos recomendar a um amigo ou a um colega? Esse é o formato default da pergunta, né? E aí uma escala de 0 a 10, de nada provável a extremamente provável. Essas duas últimas opções de questões eu acho muito difíceis de serem utilizadas, mas com criatividade você pode realmente utilizar essas questões para fazer talvez uma avaliação, né? Tipo assim, quero avaliar as minhas aulas, quero avaliar como é que eu estou me portando, ou avaliar como foi um trabalho. Talvez isso pode ser de extrema utilidade. Outra coisa que você pode criar, até com aquele processo de ramificação, são sessões distintas. Então, você pode fazer o aluno, por exemplo, navegar por sessões do questionário. Por exemplo, você vê televisão? Se ele não vê televisão, você pode mandar ele, por exemplo, para a sessão 2. Se ele vê televisão, ele responde a sessão 1, né? E depois pode responder a sessão 2, a sessão 3. Então, a sessão é para você criar divisões, né? Você pode colocar o nome da sessão, você pode colocar uma imagem na sessão também, né? E você pode pôr uma breve descrição
você vai criando sessões, né? Como se fosse folhas, né, de um questionário distintas entre si. Bom, espero que a gente tenha passado uma ideia de como é importante e como é prático usar o questionário dentro do Forms. Nós voltaremos com outra aula logo a seguir, a aula 9A, mostrando um questionário e como a gente passa para os alunos e como faz a correção. Agradeço a todos, muito obrigado por estarem aqui conosco.